Prosseguindo no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia, nós somos no capítulo que fala do processo reencarnatório, né? E é um capítulo bem interessante, né? Com muitos nuances, né? Que nos fazem pensar e repensar. E continuando aqui, nós paramos num ponto em que os alunos, né, do curso, né, que lembrando que a Patrícia com seus amigos estão fazendo um curso sobre o mundo espiritual, né, para entender melhor, né, esse mundo espiritual. Então, contando um pouco, né, de suas próprias experiências. E deixa eu ver aqui quem é, né? Frederico, né, que é um dos instrutores do curso, vinha falando. Pode até voltar ao parágrafo para a gente não perder o contexto. Somos herança de nós mesmos. Somos o que construímos. Se almejamos melhor, temos que fazê-lo agora, no presente. Veremos nesse estudo pessoas que sofrem, estão sentindo o efeito e estudaremos a causa. Toda causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos negativos. Na Terra, são poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, pague. Porque quase todos pensam assim. E deve ser assim até o amadurecimento, para o espírito entender. Para resgatar erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem de fazer para o futuro é adiar. Adiamento esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor, sábia companheira, vem nos impulsionar. Reparar erros pelo amor, pela transformação interior, é assunto das colônias de estudo, para os que querem continuar aprendendo. Assim, os que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar, aprofundando-se no tema. Quando encarnado, muito errei, mas compreendi o erro. E essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei meus conhecimentos médicos para o bem de todos que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. É interessante isso tudo que foi lido agora, porque, continuando na minha vibe, né, de insistir muito de olhos de ver e ouvidos de ouvir, ontem eu estava assistindo pela milionésima vez um desenho, não sei se vocês todos já viram ou conhecem, que é o Avatar, a Lenda de Aang. É um desenho que eu não sei se é americano, chinês ou japonês, porque ele tem participação de todas essas populações. Mas era um dos episódios que eu revi ontem, e eu vejo muito essa saga desse desenho, porque ele é repleto de ensinamentos fantásticos, de reflexões, o tempo todo.
E de vez em quando eu gosto de rever e sempre me surpreendo com uma nova perspectiva nele. E ontem eles têm um grupo são todos crianças, né, que precisam salvar o mundo por vários motivos lá, que agora não interessa entrar no contexto da coisa, porque é muito longa a história. E eles tinham um arqui-inimigo, que era o príncipe do fogo, que tinha sido banido pelo pai e só recuperaria a honra se capturasse o Avatar. E ele se torna um perseguidor tenaz, implacável do Avatar, episódio após episódio. A razão de viver dele é aprisionar, é pegar o Avatar. E pela história, né, pelo segmento da história, ele vai compreendendo que aquilo estava errado, que não era aquilo que ele devia fazer. E vai entendendo que, na verdade, ele tem que ajudar, não perseguir, mas ajudar o Avatar a salvar o mundo. E esse salvar o mundo representa lutar contra o pai dele. E ele vai procurar o Avatar e esse grupo de amigos dele para dizer que se arrependeu, que entendeu qual era a missão dele, que não era perseguir, mas ajudar o Avatar. E todos eles do grupo, pelo passado desse príncipe do fogo, o rejeitam com veemência. Menos um membro, que é uma menina cega. Então, a simbologia disso, né? O único cego do grupo consegue perceber que ele está transformado, que se modificou, realmente está procurando um novo caminho. Aqueles que, teoricamente, tinham visão, não conseguiam perceber e não o aceitavam como um novo amigo, como um novo companheiro de jornada. E, às vezes, é isso que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes, o que a gente acha que entende, que acha que viu, que acha que percebeu, pode estar camuflado por verdades muito maiores que a gente não entende. Então, você compreender que errou e assumir que esse erro tem que ser modificado é o caminho que a gente tem para não precisar enfrentar a dor, como ele diz aqui nas palavras do Frederico. Infelizmente, o número de pessoas que entendem que estão no erro e precisam se modificar e criam uma forma de reverter isso sem precisar sofrer ainda é pequeno, porque a população, a humanidade, em sua maioria, acredita quase que numa lei de talião. Se você errou, fez mal, você tem que pagar sofrendo. E espera tanto que isso aconteça que não se modifica. Fica esperando a dor tomar a regência da obra e te forçar a modificar. Quando cada um de nós poderíamos ter essa consciência e ir executando trabalhos, mudanças, gradativas em nós mesmos, que nos fizessem alcançar o ponto que deveríamos estar, sem passar pelo sofrimento. Na última passagem pela Terra, conheci Patrícia. Ela vivia encarnada na sua penúltima encarnação. Essa amiga errou, sofreu e pediu para reencarnar. Planejou desencarnar jovem após longa doença, mas isso não se deu. Regressou ao plano espiritual, mas não esteve doente. Sua vivência no bem, sua modificação e realização interior anularam o karma negativo. E ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito.
Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero. E essa modificação, essa realização, seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, senti que era verdade. Senti que ficaria doente por muito tempo, piorando sempre. Esse sofrimento seria uma reação, mas que foi modificada. Não necessitei sofrer para vencer. Frederico continuou a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energia. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos essa composição vibratória no espírito e no corpo. Há, então, decomposição por doença. Tendo o erro, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar sua maneira de viver. Não exatamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas, se não compreender, a dor pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer maior acúmulo de desequilíbrio contigo. Frederico deu uma pausa. Todos nós prestamos atenção na exposição e desenvolvimento. Com sabedoria completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo, ao desencarnar, a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. É interessante isso. Como a gente tem toda disposição a nosso favor de consertar os nossos pequenos deslizes. É o post que eu coloquei agora cedo, né? De o Papa Francisco falando isso. Ele está falando a um padre que provavelmente deve ser dito a ele, pedindo perdão, qualquer coisa. Ele diz exatamente, com as palavras dele, tudo isso que o Frederico está falando. O importante na jornada da vida não é não cair, mas não permanecer caído. Então, como a gente pode não permanecer caído? É entendendo que caiu, compreendendo por que a gente caiu e revertendo a nossa situação. É se levantando e seguindo em frente, buscando acertar, não repetir o erro. Isso nos livra da dor e do sofrimento. Quanto mais compreensão nós vamos adquirindo de onde nos desviamos do caminho, de onde tropeçamos, por que caímos, a gente consegue ir se recuperando sem precisar passar pela dor. É pela compreensão, é pelo entendimento, é pela construção de novas ideias para que aquilo não volte a se repetir. É realizando trabalhos que nos fortaleçam e façam com que a gente não desvie mais o olhar ou o espaço. Isso é tão importante, né? Assim, porque é tão preso na gente essa ideia da dor, né? Da necessidade da dor para se, sei lá, por causa da culpa, por causa de tudo, a dor parece ser tão necessária, tão... E o sofrimento, né? Vamos lá, o sofrimento. E a gente compreender isso, sei lá, é muito importante, muito importante. Eu acho que isso veio um pouco do início da nossa própria história como humanidade, em que Deus foi apresentado para nós como um ser a ser temido, porque as próprias
dirigentes da religião mais difundida no Ocidente no passado, talvez eles não compreendessem em sua totalidade, ou como hoje em dia se vê a divindade, e se criou aquela ideia e dessa coisa de temer Deus, não amá-lo simplesmente, e entender o quanto ele nos ama, né, que já que a gente precisava temer, então toda vez que a gente errava, a gente deveria ser castigado. Porque essa era a tônica, era o pensamento vigente na época. Nós precisávamos não respeitar a Deus pelo amor, mas pelo temor do que ele poderia fazer a cada um de nós. Então, acho que daí que veio essa coisa enraizada na humanidade de não conseguir entender que pode se desvencilhar, pode reparar qualquer situação que seja desvirtuada puramente por compreensão e amor, que não há necessidade nenhuma de sofrer, de ter dor. Então, quando a gente diz não é pelo amor, é pela dor, não é culpa de Deus, é culpa nossa, que não consegue entender o quanto ele nos perdoa, o quanto ele nos ama. Aliás, ele nem nos perdoa, porque ele não vê em nossas desvirtuadas do caminho grandes problemas. Ele entende perfeitamente como e por que aquilo acontece. E ele não nos ama mais ou menos por causa disso. Ele nos ama com a mesma intensidade. Então, se a gente conseguir começar a entender isso, a gente vai procurar entender por que a gente se desvirtuou e como a gente pode trabalhar em nós mesmos para vencer tudo isso. Diga, Sibeli. Estava lembrando assim que eu acredito. Antes eu não acreditava, né? Porque a gente tem muitas mensagens assim em relação a essa questão do sofrimento e da dor, né? Que a gente tem que ter o bem sofrer e tal. Mas hoje em dia eu consigo compreender assim que a reencarnação ela é para ser um ato de amor. A dificuldade é nossa, né? E aí eu estava ouvindo o Haroldo numa palestra que eu até compartilhei em alguns grupos, não sei se coloquei ali no nosso, que ele cita isso, né, como tu tem um inimigo, né, um inimigo mortal, tu teve questões com ele, financeiras e tal, tu roubou ele, aí ele nasce como teu filho e tu vai lá devolver tudo em dobro que tu tirou dele com amor, né, porque vai toda a criação, vai pagar a escola, vai pagar a roupa, vai pagar a educação, vai pagar a saúde, e é sempre com amor, né? Não é com sofrimento que tu tá devolvendo tudo que tu tirou daquele ser, né? Daquele espírito. E em muitas situações é assim, né? Essas pessoas estão na nossa vida, no nosso caminho, e a gente, sem ter profundo conhecimento, a gente já tá devolvendo com amor algumas situações, algumas vivências que a gente teve, né? Então a reencarnação é para ser assim, em atos de amor, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade e acaba caindo no sofrimento. Jair? O que me chama a atenção é que nós estamos evoluindo, isso é ponto. Por que estou falando isso? Que a grande dor do século XXI não é a dor física, eu vejo como a dor moral, sabe? A dor do remorso, a dor da inveja, as dores morais. Por que estou falando isso? Porque me veio na cabeça, uma vez eu estava lendo o jornal, e aí tinha um anúncio de um cara que estava dizendo que ele tinha um produto, isso na época da colônia, tá? Que ele tinha um produto que tinha trazido da Europa, sei lá da onde, para ser vendido na Rua do Ouvidor, número tal. E sabe qual era esse remédio? Ele dizia que dava a palavra dele que o remédio curava dor de cabeça.
quando eu li aquilo, eu fiquei assim, sabe? Uma pessoa que tinha dor de cabeça, ela tinha que ficar o dia todo com aquela dor de cabeça até quando ela quiser resolver parar. Dá para tu imaginar um troço desse? Hoje em dia é uma situação impensável. Por exemplo, a própria profissão do Silvio, que é anestesista, olha só, as pessoas não sentem mais dor num trato espiritual, num trato operatório, extração de dentes, dor de dente. Cara, era muita dor, era dor do corpo. Hoje em dia, a humanidade, isso já está superado. Existe a dor moral. É só isso que eu queria falar. Mas, assim, voltando à história, né, dessa necessidade da dor, eu me lembrei aqui que quando eu era criança, e eu estudei, embora seja de família kardecista, eu estudei em colégio católico. E aí, todo santo tinha sofrido muito. E as vidas dos santos eram assim, e eu tinha pavor. Eu falei, que? Nunca quero ser santo na minha vida, não. Deus me livre, santo sofre demais. Então, assim, até essa visão do santo que sofre muito assustava a gente, dessa dor terrível que os santos passavam, né? Todo santo tinha uma vida, uma morte horrorosa, né? Tudo era difícil. E aí dava medo, né? Essa questão era realmente sempre assim. Até os santos sofrem. Por que você não vai sofrer? Era meio esquisito isso. Chega-te aí. Olha só que a Diva acabou de falar. Isso era antigamente. Hoje em dia o flagelo ficou uma coisa secundária. Não existe mais flagelo. Existe flagelos para algumas pessoas que não têm essa compreensão que o Silvio estava falando. O próprio espiritismo, quando surgiu no mundo, ele jogou para escanteio esse autoflagelo. Até nas religiões hoje em dia já não existe mais. Sabe? Isso tudo é uma evolução, uma compreensão. Que aí, como eu estou voltando a falar de novo, é dor moral. A dor moral é a pior dor que tem. Por exemplo, você cometeu um assassinato, alguma coisa, você quer a coisa fica martirizando na sua cabeça. Porque a dor física, como a gente entende de dor, a tendência é desaparecer da face da Terra. Salvo alguns casos de neuralgia, mas aí já é uma coisa kármica mesmo, sabe? Porque aquela dor que tinha... Vamos raciocinar? Você acordava com uma enxaqueca e você tinha que esperar aquela enxaqueca ir embora, pessoal. Hoje em dia você tem recursos. Você dormia, acordava com uma dor de cabeça, tinha que esperar ela ir embora. Quanto tempo ela fosse ficar, ela ficaria. Era muito sofrimento, muito desespero. Bota ainda mais a fome, sabe? A ignorância, que nem todos tinham acesso à cultura, ao conhecimento, e assim sucessivamente. Essa parte da humanidade ficou lá no século XX, que nós somos do século XX e estamos no século XXI. No século XXI, isso tudo tem de desaparecer. Os nossos filhos, eu tenho certeza absoluta que do jeito que está a tecnologia, eles vão atravessar todo o século XXI, eles só vão desencarnar no século XXII. Isso aí é muita coisa, é um salto tecnológico muito grande. E aí também os nossos filhos, uma vez a Neuzinha falou que ela via as crianças, os meninos, com gaiola pegando passarinho, para matar passarinho. Eu fui hoje em dia as crianças, a grande maioria, salvo algumas exceções, não tem mais essa mentalidade. Preserva até a natureza. Então isso já é um salto que muda a faixa vibratória da Terra. Só isso que eu queria falar. Isso é um fato, né? As coisas vão modificando conforme o tempo vai passando, né? E as percepções vão se modificando. Essa coisa que a Diva levantou, realmente acho que se não tivesse sofrido, como se diz, né, o ditado, o pão que o diabo amassou, não podia nem se cogitar ser beatificado, quanto mais virar santo. Acho que isso era a condição sine qua non, né, para se tornar santo no passado, tinha que ter
de uma vida de cão, sofrido horrores. Mas eu já vejo nos novos, né, santos da igreja, né, o que eu acho muito engraçado, né, com a autoridade, né, que nós temos para decidir quem é santo e quem não é santo, mas isso é outra discussão, já é um pouco diferente. Se atenta mais aos feitos daquela pessoa quando encarnada do que quanto ela sofreu. E no passado acho que era mais o contrário, era o quanto ela sofreu para poder ver se ela tinha feito também tinha algum feito extraordinário. E acho que isso é como o Djair falou, as tendências vão se modificando e a forma de ver e tomar essas decisões no futuro vão ser calcadas em bases bem diferentes, como as nossas próprias decisões, né, vão se modificando. E nesse ponto eu me lembro muito daquela música do Raul Seixas, né, Metamorfose Ambulante, que ele fala, né, que ele prefere ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso somos nós. Aliás, eu convido todos aqui, se tiverem oportunidade, ouçam as músicas do Raul Seixas, mas com um outro olhar, com outro ouvido. Vão ver quanto esse profeta disseminou de conhecimento e de reflexões sem que ninguém o levasse a sério. Bom, gente, já são 8h31. Vou encerrar por aqui. Tá, rapidinho, só que eu queria falar rapidinho. Veja só, até a forma de orar nós mudamos. Porque antigamente tinha que ficar orando de joelho, aquela coisa, aquela penitência toda, sabe? E aí hoje em dia você pode orar deitado, em pé, de tudo que é jeito, a forma mais confortável para você. Não é uma coisa imposta, a própria oração. Outro detalhe, ver irmã Dulce e todos os outros santos da atualidade não ter esse sofrimento que a Diva acabou de falar, que botaram na nossa cabeça no passado. É só isso, para você ver a transformação que está acontecendo, é só isso.